Josué capítulo 1, versículo 7. Amém? Diz assim Josué capítulo 1, versículo 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor, em meu coração, Senhor Jesus, pela tua glória e misericórdia, Senhor, como quem tem, Senhor, me amado e derramado graça sobre a minha vida. Que tu possa, Pai querido, abençoar, Pai querido, da nossa casa, nossa família, o nosso lar, Senhor Jesus, o nosso culto a cada dia. Faz a tua obra segundo a tua vontade, Deus, segundo o teu querer, Deus. Não quero ouro e nem prata, nem, Pai querido, aquilo, Senhor Jesus, que vai, Senhor, corromper a vida do homem. Apenas a tua presença, Senhor, a sabedoria que vem de ti, um coração, Pai querido, totalmente aberto, um coração totalmente voluntário, um coração que de fato ama a tua obra, Senhor, ama a tua vontade, ama o teu querer. Faz, Pai querido, a tua vontade, Jesus. É o que eu te peço na autoridade, Pai, do teu santo e precioso nome. Deus poderoso e Deus de maravilha, rompe, Pai querido, com as barreiras, Senhor Jesus, no reino espirituais, e nos faz enxergar a tua vontade e o teu querer. Oh Deus poderoso, fala conosco essa noite, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. O livro de Josué, sucessor de Moisés. E hoje nós vamos falar a respeito daquilo que tem em nossa memória, aquilo que tem de fato em nosso coração, para seguirmos assim como Josué de fato seguiu a vontade de Deus. Nesse texto nós encontramos Josué, o homem que está prostrado, e ele está orando, porque Moisés subiu ao monte. Moisés subiu ao monte para orar a Deus, só que Moisés não vai descer. A Bíblia conta que Moisés vai ser recolhido, Moisés vai morrer, e Josué está prostrado esperando a resposta. Josué está esperando o seu líder voltar, porque todo o bom discípulo espera exatamente a ordem do seu líder para seguir, exceto quando vem a autoridade de Deus sobre a vida dele e dá um direcionamento. Fora isso, nós agimos segundo a nossa vontade e segundo o nosso querer. Josué não está orando simplesmente no capítulo 1 porque ele tem aquela vontade de orar com Deus, não. Ele está orando porque está esperando o seu líder Moisés descer. Só que a palavra diz que quem vai descer não é Moisés, porque Moisés vai ser recolhido. Quem vai descer nesse momento é o próprio Deus e vai falar com Josué. E aqui eu acho interessante essa passagem. Primeiro, por quê? Porque Josué, na sua caminhada com Moisés, aprendeu a ouvir a voz do Senhor. O importante no nosso coração, quando temos alguém como Josué, que anda com Moisés, que vai subir ao monte e ele fica ao pé do monte, que vai orar e ele fica esperando com Moisés, enquanto Moisés entra na tenda do encontro, ele fica à porta. Ele aprende a ouvir a voz de Deus, porque ele foi direcionado por alguém, ele se deixou tratar por alguém, ele se deixou ser tratado e ouvir a voz daquele líder que estava sobre ele, Moisés. E quando Moisés está ali na presença do Senhor, Josué está vendo tudo aquilo que está acontecendo. E o que mais interessante nós olhamos aqui é que Deus vai falar com Josué, e a gente não encontra Josué dizendo assim: será que é Deus? A gente não encontra Josué dizendo: será que é a vontade de Deus? Pelo contrário, nós encontramos
alguém que de fato tem intimidade com Deus. E nós precisamos entender e ter essa intimidade com Deus, irmãos. Que intimidade com Deus, pastor? De ouvir a voz de Deus e não simplesmente nos deixar levar pelo nosso coração, não nos deixar levar por nossas emoções. É ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus falou, e fazer a vontade de Deus sobre a nossa vida, colocar o nosso coração em Deus, porque, como já falamos, profecia não provém do coração, profecia não provém do coração, profecia vem do Espírito de Deus. Se profecia viesse do coração, a gente entende que quem receberia o cetro de justiça não era Judá, era José, porque Jacó amava José. Quem receberia a promessa não era Jacó, era Esaú, porque Isaac amava Esaú. Mas como a profecia vem do Espírito de Deus, é Ele quem direciona, é Ele quem dá destino, é Ele quem fala, quem tem que ser, e ponto final. A profecia não provém de um coração. Não é porque alguém lhe ama que vai profetizar algo bom sobre você, ou que vai profetizar aquilo de fato que Deus vai derramar sobre a sua vida. Nós, como pai e como mãe, abençoamos, sim ou não? Profetizar é outra coisa. Nós abençoamos, mas tem um que vai ser empresário, outro vai ser pastor, e se Deus quiser, o outro vai ser governador. É como Deus quer, sim ou não? E nós precisamos entender o caminho de Deus na nossa vida, irmãos, porque senão a gente acaba fazendo que nem Sara. Quando a gente entende que a gente tem que profetizar e dar algo, ou fazer a profecia no nosso coração, a gente faz que nem Sara, pega H e diz assim: Abraão, deita com H, porque a gente precisa cumprir a promessa de Deus. A profecia de Deus foi: Sara, tu terás um filho e dele vai sair essa descendência. Mas ela queria cumprir segundo o seu coração a profecia de Deus, ela queria cumprir segundo o seu coração a vontade de Deus, e por querer fazer a vontade de Deus, ela disse: pega H, deita com ela e nasce Isaac. E Isaac vai o quê? Gerar problema dentro do seu lar. Depois da profecia que a gente quer dar a intenção no coração, gera problema, porque mais tarde Abraão vai ter que mandar Ismael embora. A pergunta é, a Bíblia diz que quando isso aconteceu, Abraão ficou com o coração angustiado, porque a profecia não é segundo o meu coração, é segundo o Espírito de Deus. É isso que ele faz. Na nossa vida, no nosso entendimento, Josué está dizendo assim: eu estou esperando Moisés, mas vai descer o próprio Deus para dizer para ele: eu te escolhi para ir adiante, eu te escolhi para tomar a terra prometida, para herdar essa terra com esse povo, eu te escolhi para que você vá e te capacitei. Só que Deus, Ele nos chama, irmãos, só que Ele não nos chama de qualquer jeito. Sabe qual é o problema? É que a gente pensa que é na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa vontade, do jeito que a gente quer. Toda vez que Deus vai chamar alguém, Ele vai dar as diretrizes daquilo que Ele vai fazer. Ele chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mandar. Ele chama aqui nesse momento Josué e diz: Josué, se forte e corajoso, tem cuidado de fazer segundo a lei que Moisés te ordenou, não te desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Não cesse de falar, de meditar e de falar desse livro da lei. Medita de dia, medita de noite, para que tu tenha cuidado de cumprir tudo que está escrito. É a diretrizes de Deus para Josué. Então, o que Deus está falando para Josué, dizendo: Josué, tu vai conquistar a terra prometida. Eu estou te chamando para conquistar, mas para te conquistar essa terra, eu vou te falar também como é que vai ser. Então Deus, Ele direciona o nosso passo para dizer como é que vai ser. Nós precisamos entender de fato que até a nossa adoração não é de qualquer jeito.
Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas não é como a gente quer, a nossa adoração não é como a gente quer, não é como eu acho que deve ser, não é aquilo que toca o meu coração, não é aquilo que toca o meu coração, que é a minha adoração, não é aquilo que vai de encontro com a minha alma, também não é. Davi estava alegre, ele comprou bois novos e comprou um carro novo, e disse assim: eu vou colocar a arca de Deus em cima de um carro novo, zerado, com bois novos, porque eu vou levar a presença de Deus. Ei, tem gente morrendo por causa da tua adoração, tem gente morrendo por causa de você, que não sabe adorar do jeito que é para adorar. Usa morreu porque Davi inventou colocar, sabe, um carro novo e bois novos, e gente morre ao seu redor. Sabe qual é o interessante? É que Davi tem consciência. Davi para e diz assim: peraí, meu coração pesou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem gente matando gente e o coração nem pesa. Tem gente afetando a sua frieza, os outros, e o coração nem pesa. O importante dele é matar mesmo. Davi, quando Uzá morreu, olhou e disse assim: peraí, está errado. A Bíblia diz que Davi ficou triste, irmãos. Sabe por quê? Se você não sabe, eu vou lhe dizer: uma vida vale muito para o reino de Deus. Uma alma vale muito para o reino de Deus. A Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, a fé está no céu. Davi para, Uzá morreu. Ei, uma alma para Deus é importante, vamos parar. Está errado. Uma alma está morrendo porque eu inventei de adorar de forma errada. Eu inventei de trazer a presença de Deus de forma errada. Uzá morreu. A Bíblia diz que Davi fica muito triste e vai consultar o sacerdote. E o sacerdote disse: Davi, abra o livro da lei. Abriu o livro da lei e olhou para ele e disse: Davi, a lei do Senhor diz que a arca de Deus deve ser levada pelo levita. Bota o varal nas argolas e eles levam no ombro. E Davi disse: quer dizer que Uzá morreu porque eu inventei de fazer uma coisa nova? Quer dizer que Uzá morreu porque eu inventei de dar o que era meu? Davi se arrependeu, chama os levitas e diz assim: vamos fazer de forma certa. Davi se arrependeu e disse: chama o sacerdote, vamos fazer da forma certa. A Bíblia diz que a cada 4 passos que eles davam, eles sacrificavam. Adoração que Deus quer, adoração de forma correta. Sabe por quê? Porque tudo que Deus quer, Ele também vai te dar direcionamento. Irmão, tudo que Deus quer, Ele vai te dar direcionamento. Pastor, eu estou sem direcionamento. Filho, você não está ouvindo a voz de Deus. Pastor, eu não sei o que fazer. Está faltando escutar a voz de Deus. Mas eu tenho promessa, mas não está escutando a voz de Deus. Porque tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai te dar direcionamento. Ou Ele vai dizer vai, ou Ele vai dizer volta, ou Ele vai dizer está na hora. Assim como a Bíblia diz que Jacó estava na casa de Labão há muito tempo, Deus apareceu para ele e disse: está na hora de sair e voltar. Foi Deus quem disse. Assim como Noé, que jogou aquele povo e depois jogou a pomba fora da arca, e o que aconteceu? Ele viu que aquela ave não voltou, mas ele não decidiu sair da arca. Ele só saiu quando Deus disse assim: Noé, sai da arca. Sabe por quê? Porque o meu conhecimento é uma coisa. Noé, com o conhecimento dele, disse assim: eu vou jogar, se voltar é porque a água não baixou. Eu vou jogar, se voltar é porque a água ainda não desceu. Mas ele jogou e aquela ave não voltou. Então ele entendeu
mas ele não saiu da arca. Ele sabia que estava abaixo, mas ele não decidiu sair da arca. Ele só decidiu sair da arca, sabe quando? Quando Deus olhou para ele e disse: está na hora de sair, Noé. Só que às vezes a gente tem o nosso entendimento e diz assim: não, eu conheço, já que está cedo, no fim dela, no meu conhecimento eu vou sair da arca. Deus, quando te dá um projeto, Ele também te dá direcionamento. Se Ele não dá, dobre o seu joelho e volte a orar. Senão você vai atrapalhar os outros, irmãos. E a pior coisa, Madalena, é nós atrapalharmos a obra de Deus, porque Deus vai tirar da frente. A obra de Deus não para. A obra de Deus, ela não estaciona. A obra de Deus, a Bíblia diz que a porta que Deus abre, o diabo não pode fechar. A obra de Deus não vai estacionar. Deus sempre levantará alguém para fazer a sua obra. E sempre vai dar o direcionamento. Ninguém, irmãos, que recebeu promessa de Deus, recebeu, como diz o ditado, ao léu. Todo mundo que recebeu a promessa, Deus deu direcionamento. Abraão, sai da tua terra. Davi, está na hora, Davi, te levanta daí, vamos agora guerrear, vamos para Deus, sempre dá direcionamento. Só que se nós não tivermos o nosso coração atento ao direcionamento de Deus, nós fazemos como nós queremos. O direcionamento de Deus é importante. Por que é importante? É importante nós ouvirmos a voz de Deus, porque toda promessa tem direcionamento. Toda promessa, Deus vai dar o direcionamento. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, quero teu filho Isaac. Né? A pergunta é: você que ama a Deus, você que diz amar a Deus e agora que faz verdade, a minha pergunta é: você tem coragem de largar o que você ama? Só que nós temos que aprender a ouvir a Deus todos os dias, porque há um grande problema em a gente não ouvir a voz de Deus todos os dias. Você já pensou? Se Abraão ouve a voz de Deus nesse dia e diz assim: Abraão, entrega teu filho Isaac. E Abraão foi, pronto, foi embora. Chega no pé do altar, Isaac está amarrado e Abraão com um cutelo na mão. Ter relacionamento com Deus e intimidade com Deus é importante para você ser livre e liberto para ouvir a voz de Deus. Se Abraão não tivesse intimidade com Deus, tinha matado Isaac, mas como ele tinha intimidade com Deus e oração, na hora que ele levanta, Deus olha e diz: Abraão, eu sei que tu é fiel, não mate Isaac. Se você fica hoje com um problema que está aqui, e Deus diz assim: eu te chamei, mas eu também hoje estou te repreendendo. Assim como eu vou lhe falar de um rei, o rei Acabe foi o pior dos reis de Israel. A Bíblia diz que o rei Acabe foi o pior dos reis de Israel, mas no dia em que a sentença chegou, Deus deu livramento para ele. Você sabia disso, sim ou não? Você leu a Bíblia? A Bíblia diz que ele chora e se arrepende, e Deus olha para ele e diz assim: eu ouvi o arrependimento dele. É importante nós termos a intimidade com Deus para que a gente possa ouvir os nossos passos a cada dia. O problema é quando Deus usa a gente hoje e amanhã a gente tenta usar Deus. O problema é quando Deus me usa hoje e amanhã eu acho que eu não preciso mais ter intimidade com Deus porque Deus me usou. E eu quero considerar, sabe o que? As minhas experiências antigas e me achar espiritual por experiências antigas, irmãos.
Ninguém vive de passado. O único passado que nós devemos viver é aquilo que está escrito na Bíblia. Traga à memória aquilo que pode trazer esperança. É esse passado que nós vivemos. Mas a experiência com Deus é todos os dias da nossa vida. Deus tem direcionamento para você todos os dias da sua vida. Todos os dias Ele quer direcionar os seus passos. Todos os dias Ele quer direcionar a sua vida. Josué é o homem que recebeu uma promessa de Deus sobre o seu coração para liderar um povo depois que Moisés. Agora imagine, irmãos, o homem que estava com Moisés, vendo coluna de fogo durante a noite, vendo nuvem de glória durante o dia, vendo o tabernáculo de Deus se manifestar durante o tempo. Deus vai dizer: se levanta, porque você vai herdar a terra que eu vou dar a essa nação. Deus já havia dado a Moisés o direcionamento. Quando Moisés pediu para entrar na terra prometida, porque Moisés pediu, irmãos, você sabia disso? Moisés pediu para Deus para entrar na terra prometida. Apesar do seu erro, Moisés pediu para entrar na terra prometida. Ele orou: Deus, me deixe entrar na terra prometida. Só que a palavra de Deus para Moisés disse: basta, eu não quero mais te ouvir. Para Moisés: suba ao monte, de lá você vai ver a terra, mas você não vai entrar. De lá você vai enxergar a terra, mas lá você não vai entrar. E se prepare, porque no dia que você subir e enxergar a terra, esse dia também acabou a promessa na tua vida. Você vai ser elevado, né? Você vai receber a promoção. Vai para um novo, no reino espiritual, né, que a gente chama. Porque Moisés pediu. E o que Deus falou para Moisés, sabe o que Deus falou para Moisés? Você não vai entrar. Você não vai entrar. E tem mais uma coisa: começa a animar Josué, porque ele vai entrar por ti. Sabe, irmão, vou lhe dar um recado. Alguém que tem um coração de fato tratável, pastor Evandro, ouve a voz de Deus. Não é alguém mimado, que se fosse outro tinha dito: eu saí do Egito, eu ouvi murmuração desse povo, eu fiquei com ele durante toda a noite. Agora, se eu venho dizer para mim que eu tenho que animar Josué para ele entrar, eu te pergunto: você prefere ouvir a voz de Deus ou a voz do seu coração? Moisés poderia indagar a Deus e dizer: Senhor, depois de tudo que eu fiz, eu disse até que era para te me matar em lugar do povo, agora tu diz que eu não vou herdar, eu não vou entrar na terra. Não, tu não vai entrar, e ainda vai fortificar Josué, vai animá-lo, porque ele é que vai entrar. Ah, não, Senhor. Imagine se fosse crente guerreiro de hoje: ah, não, não foi eu que fiz, é eu que vou entrar. Imagine se fosse crente tomado pelo coração: não, não, isso não é de Deus, é do diabo. É porque ele sabe que ele não sabe ouvir a voz de Deus. A decisão forte ele não sabe ouvir. A decisão forte ele não sabe ouvir, porque é movido por emoções, e quem é movido por emoções não sabe tomar decisões difíceis na vida. Josué disse: sabe o que Moisés fez? Amém. E começou: Josué, te prepara, porque tu precisa entrar nessa terra. Como é bom, irmãos, a gente ouvir a voz de Deus. Como é bom nós sermos obedientes à voz de Deus. Ele começa a olhar para Josué e começa a incentivá-lo. Ele começa a olhar para Josué e começa a dizer: Josué, te levanta, Josué, porque tu precisa herdar essa terra. Talvez Josué não estivesse nem entendendo, mas ele está olhando e está dizendo: Josué, você que vai
Já viu esse outro tipo de crente? Te vira agora. Eu não vou entrar. Então te vira. Eu não vou entrar na terra, Josué. Então te vira. O problema é teu. Faz tu. Se você fosse esse tipo de crente, você já pensou se Moisés fosse esse tipo de crente? Te vira. Não sou eu que vou entrar. Eu já cheguei até aqui. Agora é tua vez. Eu não vou fazer mais nada. Não foi isso que ele fez. Ele ouviu a voz de Deus e começou a dizer: Josué, levanta, Josué. Começou a incentivar Josué. É por isso que no texto nós encontramos Deus dando direcionamento a Josué, porque Deus já havia chamado e já havia avisado Moisés. Eu te pergunto, diante de tudo isso que eu lhe falei, aonde estaria o seu coração? Em ouvir a voz de Deus? Ou será que você estaria dizendo: será que eu fui rejeitado por Deus? Será que eu fui rejeitado por antes? Será que eu fiz? Ter a voz de Deus e ouvir e dizer: tudo bem, amém, seja feita a vontade de Deus. Só que Deus dá um direcionamento a Josué, e esse direcionamento nós precisamos aprender. Meditar e falar. Meditar e falar. Meditar e falar. Esse foi o direcionamento. Josué, ser forte e corajoso. Só que a gente fica no ser forte e corajoso. Sim ou não? Toda pregação que você vê sobre Josué é ser forte e... Pois é. Mas foi só isso que Deus falou para Josué? Porque não basta ser forte nem corajoso. Não basta só ser forte e ser corajoso. Se eu ser forte eu vou vencer. Será? Se eu ser corajoso eu vou conquistar. Será? Eu preciso ser forte, amém. Deus está dizendo: seja forte e seja corajoso, Josué. Seja forte e seja corajoso. Mas Deus está dizendo a Josué: não é só ser forte e corajoso, não. Porque a prosperidade e o bem-sucedido só vem depois que ele diz assim: se tu fizeres segundo esta lei, tu serás próspero e bem-sucedido. Não é depois de ser forte e corajoso. Pode ler o texto. O texto não diz: Josué, se tu ser forte e corajoso, tu vai ser próspero e bem-sucedido. Não é isso que Deus fala. Ele fala: ser forte e corajoso, para ter cuidado de fazer o quê? Segundo a lei. Opa! Eu vou lhe falar que aonde está a fortaleza e a coragem de Deus para Josué. Seja forte e corajoso para fazer segundo esta lei que o meu servo Moisés te deu. Irmão, para você servir a Deus, você tem que ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso para cumprir a lei. Não é ser só forte e corajoso. Você só está forte e corajoso, só basta ser forte e corajoso, não. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós encontramos na nossa vida alguns percalços, alguns problemas que nós precisamos tomar decisão. Você imagina só que quando Moisés pega Arão para ungir sacerdote, unge ao ouvido dele e diz assim: pega. Por quê? Deus está dizendo, muitas vezes nós estamos diante de pessoas que não acreditam na promessa, não andam na promessa e desestimulam aqueles que andam na promessa. Você quer ver o recado? Deuteronômio capítulo 1. A Bíblia diz que Moisés está contando
disse missionária Lucicleide, Deus nos trouxe aqui para morrer. Irmãos, Deus providenciou água, colocou uma coluna de fogo durante a noite para não morrer de frio, uma nuvem de glória para que o sol não pudesse queimar, o mar vermelho se abriu, Deus derramou as aves do céu para que eles pudessem comer carne, Deus providenciou água no deserto, e agora eles chegam diante da promessa e sabe o que eles falam? Deus nos trouxe aqui para morrer. Irmãos, imagine só, Deus te abençoou, te deu vida durante toda a tua vida, e você chega aqui, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus está olhando assim, não acredito, não é possível. E Deus se indignou, a Bíblia diz que Deus se indignou com aquele povo, depois de tanta bênção, eles decidiram falar, Deus me trouxe aqui para morrer. Falaram na cara de Moisés, Moisés disse assim, não, a gente venceu o exército ainda agora, e vocês estão dizendo que vocês vão morrer, não, porque tem gente assim. Diante de tanta bênção, diante de tanta vitória, alguém vem e conta uma derrota, e a pessoa abraça aquela derrota como se fosse a sua vida. Moisés ficou indignado. Não, gente, para com isso. O que é isso que vocês estão falando? Depois de tanta bênção, depois de Deus abençoar, está na hora de erguer a cabeça e tomar e entrar. E Deus disse assim, não, eles não vão mais não. Ah, não. Sabe o que é Deus olhar para você e dizer assim, você vai ser abençoado, e no dia que você deve levantar a cabeça, você baixa, e Deus olha assim e diz assim, volta para trás. Sabe qual é o problema? É que a gente não compreende o tamanho do nosso Deus. Deus olhou para aquele povo e disse assim, pode voltar. Eles chegaram com Moisés e disse, Moisés, nós estamos arrependidos, nós vamos subir e vamos conquistar. Moisés disse assim, não suba, Deus vai matar vocês. Você sabe que um povo que eles foram um povo que não ouviam a Deus. Quando Deus dizia sobe, eles não subiam. Aí Deus diz assim, então desce. Aí eles queriam subir. Você sabe aquela pessoa que você diz bora, ela não quer ir, quando diz agora eu não vou mais, ela diz bora. Aí tu diz assim, ó, te decide o que tu quer da tua vida então. Porque isso gera o quê? Confronto, confusão, porque eu não quero, vai ou não vai, sim ou não? E era isso que eles estavam fazendo com Deus. Na hora que Deus dizia vai, não vai. Depois que Deus disse não vai, agora quero ir. Aí Deus disse assim, se subir vai morrer. A Bíblia diz que eles subiram e morreram. Era esse povo que Josué ia direcionar. Então ele disse, ser forte e corajoso, porque na hora que tu aplicar a lei, alguém vai pular. Acaba a casa, morreu Ofine, morreu Finéias, morreu Eli, irmão, porque alguém não foi forte e corajoso o suficiente para dizer não, não, não e não. Aí o preço é de morte. O bom é quando alguém diz Senhor, pequei. O ruim é quando além do preço de morte a pessoa ainda culpa a Deus. Aí tá, irmãos, aí é mais difícil. Você é leniente, abrir a mão, e Deus disse assim, ser forte e corajoso, Eli, para cumprir a palavra de Deus na vida dos teus filhos. Eles disseram não. Eli se calou. Você precisa ser forte e corajoso na hora da aplicação. Porque ele se calou, morreu Ofine e morreu Finéias. Porque ele se calou, ele mesmo morreu. É ter força e coragem, sabe por quê? Porque você só vai prosperar se você ter força e coragem para aplicar.
direita, para que você possa ser bem-sucedido por onde quer que andares, irmãos. A lei de Deus é bênção. A lei de Deus traz bênção sobre todos aqueles que nele amam. Se você viver em Deus, a Bíblia diz que Deus abençoará aqueles que o amam. Se você ama a Deus, você será abençoado. Você será daqui abençoado, o seu ano será abençoado. Se você ama a Deus, se você ama servir a Deus, se você ama os propósitos de Deus na sua vida, se você ama o direcionamento de Deus, você será abençoado por onde você andar. Aonde você for, Deus vai te prosperar. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus irá te abençoar. Sabe por quê? Porque você ama a Deus. Agora, uma coisa nós precisamos entender. E isso daqui tem um livro muito bom. Eu leio que se chama subconsciente. É aquilo que está na nossa memória. Geralmente nós tendemos a replicar aquilo que já está na nossa memória. Você entende isso? Você vai replicar aquilo que já está na sua. Você não pode fazer aquilo que não está na sua. O nome disso é o subconsciente. Você só vai replicar aquilo que já está na sua memória. Então você é fruto dos pensamentos que você já guardou. Você entendeu? Quando você sofre por alguma coisa. E se você for procurar, tem algum problema. Sim ou não? Tem algum problema. É por isso que existe uma gama de psicólogos para estudar isso. Quando você vai estudar, eles vão dizer: você está passando isso. Aí você começa a se abrir e vai dizer: olha, é porque aconteceu isso lá na sua vida. Porque as nossas atitudes são fruto do nosso subconsciente. É aquilo que você já sofreu que vai trazer a memória. É aquilo que você passou que vai trazer a memória para o presente. Você entendeu o porquê o Evangelho? Jesus vai pregar e diz para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque são os frutos dos nossos erros que já está na nossa mente. E continuamente nós vamos trazendo ele na nossa vida. É só você reparar. Quando você vai fazer alguma coisa, você diz: eu já fiz isso e deu errado. Se eu fizer de novo, vai dar errado. Ou seja, você já está guardado no seu subconsciente que você fez. Esse é o resultado. Nós somos resultado da nossa memória. É por isso que a nossa memória é tratável. É por isso que no Evangelho Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Porque a mente velha precisa sair, a mente retrógrada precisa sair, a mente pecaminosa precisa ir embora, a mente que te leva ao caos e ao pecado precisa sair. É por isso que Jesus disse assim: se você não nascer de novo, aí você não cresce por causa do medo. Você não tem um bom relacionamento com o medo daquilo que você já viveu. Você só está vivendo a sua mente passada e trazendo novamente para o seu futuro, e você fica com medo de investir, com medo de crescer, com medo de fazer, com medo de andar, com medo de ir para ali, com medo de ir para cá, porque tudo aconteceu, tudo está trazendo a memória, é um problema, e você vai vivendo essas memórias. E quando você vai vivendo essas memórias, sua vida vai ficando trancada. Se Cristo Jesus não libertar, você não será livre. É por isso que ele diz: se Cristo Jesus for libertar, verdadeiramente seria livre. Porque ele não livra simplesmente o corpo. A Bíblia diz que ele livra a tua alma, o teu pensamento, o teu coração, a tua vida é totalmente livre. Você vai revivendo, vai trancando o seu mundo, vai trancando a sua história e vai vivendo uma vida de decadência, miséria e pobreza. Sim ou não? Sempre pensando no que aconteceu. Então eu não vou fazer porque o que aconteceu lá atrás. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Aprendizado é uma coisa, ferida é outra. Se eu tenho medo de seguir para frente, eu não aprendi foi nada. Eu estou com ferida na alma. Se eu tenho medo de seguir e olhar para frente, eu não aprendi. Eu tenho medo de seguir com aquilo que eu sofri. Aprendizado daquilo que você passou é uma coisa, mas você ter coragem e força para seguir para
Só que enquanto você vive com a mente do passado, você não anda. Até as suas atitudes são atitudes do passado. Até a sua forma de falar, a sua forma de ser, a sua cultura, você traz a cultura do passado. A questão de falar e meditar, irmão, sabe o que é? É a renovação mental. Em que Paulo está em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Enquanto você não tem uma nova experiência, enquanto você não tem uma nova mentalidade, você está preso à antiga, filho. E como eu disse no início, quem vive do passado, como diz o ditado, é museu. Você não é museu para estar vivendo do passado. Pessoas que estão presas nesse passado, pessoas que estão presas nessa história, e Jesus dizendo assim: mergulha na palavra que tu vai encontrar algo novo, mergulha na palavra que tu vai encontrar algo diferente para a tua vida, mergulha na palavra que eu vou renovar o teu entendimento, porque a palavra dá coragem, dá força para o homem prosseguir. Foi na palavra que Davi encontrou e olhou para o gigante e disse: eu não vou na minha força, porque a palavra diz que eu não tenho, mas eu vou na força do Senhor dos exércitos. Vai cair por terra. Mas nunca aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você está pensando que a primeira vez que derrubaram um gigante na Bíblia foi em Davi, você está muito enganado. A Bíblia conta lá em Deuteronômio que na terra prometida, lá onde eles iam entrar, havia um gigante, era cidade fortificada. Você acha que Davi não leu? Você sabe qual era o dever do rei? O dever do rei era examinar as escrituras todos os dias antes de sair de casa, para ele entender e viver. O poder legislativo da época era o sacerdote que entregava a lei. O poder executivo era do rei que executava a lei. Então ele saía e olhava. Você acha que Davi já não tinha lido em Deuteronômio que o povo de Deus já havia derrubado o gigante? Você acha que Davi já não tinha que o Deus dele já havia derrubado aquelas nações que eram maiores, que eram mais poderosas? Então Davi olhou: se fez lá, pode fazer aqui. Se aconteceu lá, é meu Deus e pode derrubar agora. Não foi do nada não, irmãos. É porque a gente tem o costume de achar que as coisas é do nada, e a gente não quer simplesmente conhecer o poder de Deus. Mas Davi já conhecia. Davi já disse: espera aí, para conquistar a terra gigante, a terra prometida tinha gigantes. Esse povo derrubou esses gigantes. Então eu também posso derrubar. Eu também posso vencer. Essa é a necessidade de você meditar nessa palavra e dia e de noite. Você medita nela, você vai encontrar esperança no coração. Você vai ler o Salmo 121, o Salmo 91, o Salmo 98. Você vai ler o Salmo 128. Você vai ler as promessas de Deus. Você vai ver que Deus está com você. Você vai se renovando. O problema é quando você não tem o que pensar. O problema é quando você não tem o que segurar. O problema é quando a sua fé é embasada no vento. Como assim, pastor? Eu creio, mas eu não sei em quem eu me apoio. Quando a gente tem a palavra, diz: eu tenho um Deus grande. A palavra diz que eu Deus é grande. Eu vou vencer. Então, meditar na palavra de dia e de noite, para que você seja bem sucedido, faz parte da promessa do Pai. Sabe por quê? Porque no dia da angústia, Deus te dará conforto segundo a sua palavra. No dia da tribulação, Deus dará conforto segundo a sua palavra. No
dia do choro, você vai se apegar a Deus e vai chorar diante de Deus. No dia mal, você vai se dobrar e vai dizer assim: eu não vou me apegar naquilo que eu acho, eu vou me apegar ao meu Deus que é poderoso. A palavra faz tanta diferença na vida que no dia em que Davi, depois de ter pecado, a sua alma ficou saturada, angustiada, a Bíblia diz que ele clama: oh minha alma, espera em Deus, oh minha alma, espera em Deus, e eu ainda louvarei. Ei, minha alma, te aquieta, minha alma, fica no teu lugar. Ele está orando para si mesmo, porque ele está agoniado, angustiado, mas ele olha para si e diz: a minha alma, espera em Deus, e eu ainda louvarei. Ele se levantará, minha alma, se aquieta, porque tem dia e no dia mal que a alma só falta soltar do corpo. Mas a pergunta é: quem você vai se apegar? Davi disse: minha alma, espere em Deus, pois eu ainda louvarei. Davi escreve seu salmo e diz assim: tu tirastes a minha alma da sepultura, e do mundo dos mortos tu me fizeste levantar. A alma de Davi estava tão angustiada, e alguns dizem que o nome disso é depressão, estava tão depressivo, que ele disse: tu me levantaste da sepultura, e do mundo dos mortos tu me fizeste levantar. Por isso eu te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. Eu te louvarei enquanto eu viver. Isso faz parte da nossa vida quando colocamos a palavra do Senhor no nosso coração. A palavra da força, Deus. O que Deus está dizendo a Josué é que nós somos o resultado exatamente daquilo que pensamos, da mente renovada. Nós somos resultado da mente renovada em Cristo Jesus. Se você aumentar o seu pensamento, a sua vida não vai. Cristo Jesus hoje quer renovar a tua mente, renovar o teu coração, renovar a tua história. Cristo Jesus quer trazer esperança. É por isso que o Evangelho não é um clube de vivência. Nós nos amamos, nós somos amigos, a amizade, a fraternidade faz parte do reino. Mas o Evangelho é uma cultura, é transformação de mente, é uma mente renovada, é a mente vitoriosa, é a mente em Cristo, é a mente que olha para o fruto da vontade de Deus na sua vida, aquilo que você foi e não é mais, aquilo que você um dia pensou, mas Deus transformou, aquilo que um dia te causaram lá no mundo, mas Jesus te trouxe e transformou a tua vida, e você está apto para ir lá e dizer: o poder de Deus é verdadeiro. Jesus Cristo transforma a vida, Jesus Cristo transforma o homem. Eu sou totalmente testemunha disso. Isso é o reino, irmão, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. É o resultado da mente de Cristo. Paulo diz assim: o homem carnal não pode discernir nada, mas o homem espiritual a todas as coisas pode discernir. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, a mente transformada, a mente que foi totalmente transformada por Cristo Jesus, capacitada para enfrentar as adversidades, capacitada para enfrentar os problemas, capacitada para pular, para saltar muralhas, como disse Davi, a capacidade de ultrapassar os portões que são altos, derrubar as muralhas, os ferrolhos e ser vitorioso em Cristo Jesus. Capacidade de obedecer, de ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, porque nós temos, eu falei isso na sexta-feira e vou falar aqui, a capacidade que Deus te dá não é simplesmente para transformar a tua vida em um âmbito
onde tu se tornará um religioso. O Espírito Santo capacita a Davi, sabe para quê? Para governar. O Espírito Santo nos capacita em todas as nossas áreas. A gente não pode muitas vezes olhar para nós, eu olho para cá e dizer assim: Deus me capacitou aqui na igreja, minha vida é transformada, mas minha vida lá fora é totalmente sem rumo. A minha vida financeira, a minha vida profissional, parece que não, irmão. O Espírito te capacita para que você possa desenvolver em todas as tuas áreas da tua vida. Não é só para você falar em línguas estranhas. Glória a Deus, isso é bênção de Deus. Eu amo falar em línguas estranhas. Mas Ele nos capacitou também para exercer a nossa profissionalidade. Você já pediu de Deus hoje, desse ano, é o primeiro domingo do mês, para Deus te capacitar no teu trabalho e dizer: Senhor, me capacita, Senhor, derrama do teu Espírito sobre mim, para que eu possa exercer a tua vontade no meu trabalho. Você já pediu de Deus para Ele direcionar a sua vida? Você já orou para Deus e disse: Espírito de Deus, direciona a minha caminhada para onde tu quer que eu vá, não simplesmente no âmbito aqui religioso, mas na minha casa, na minha família, no meu lar, aonde quer, Senhor, que tu queres que eu vá. Eu te peço a tua capacidade, eu peço que tu derrame sobre mim o teu Espírito, me capacitando para que eu possa direcionar a minha vida. E Deus vai te capacitar. O Espírito de Deus vai te capacitar. Deus vai te dar capacidade. Talvez hoje você não tenha nada, mas olha para Deus e diz: Deus, eu preciso abrir um empreendimento, eu preciso abrir algo para a minha vida. Me dá capacidade, abre a minha mente, abre o meu coração, eu preciso enxergar, para que Deus possa direcionar a tua vida. Queridos, como disse o Senhor, você vai ser resultado do fruto que você colocar na sua mente. Você entendeu por que Deus deixou a palavra lá? Porque tudo poderia ser feito simplesmente por meio da fé, não é verdade? Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela. Se você ter a palavra no coração, a sua fé irá aumentar. Você é fruto exatamente do que está no seu entendimento. É por isso que quando Deus trata o nosso coração, Ele vai direto lá para fazer a gente ser curado de fato e de verdade. E Jesus, Ele quer transformar o nosso coração. Ele está chegando, é como Ele chegou com Nicodemos e dizendo: Nicodemos, se tu não nascer da água do Espírito e meditar na minha palavra e não viver os meus caminhos, você não pode viver comigo. Você sabe por que no dia em que você precisou da bênção de Deus, você disse: em nome de Jesus eu vou lá e Deus vai abrir essa porta. Você lembra do dia que você fez essa oração? Você lembra do dia que você orou: Jesus vai trazer a providência? Você sabe por que você fez isso? Porque isso está na sua mente. Se Cristo Jesus não estivesse na sua mente, quem você ia clamar? Você sabe que no dia do problema tu orou e disse: Deus, olha para mim, ouve a minha oração, muda essa circunstância aqui. Foi porque Deus está na sua mente. Você sabe que no dia da adversidade você dobrou o joelho no pé da sua cama e orou a Deus? Foi porque um dia você leu a Bíblia e disse que Deus é o seu protetor, o seu guarda, o seu fiel,
do Jordão, olhou para o povo e disse: agora. E agora, não. Ele disse assim como Moisés, abriu o mar vermelho. Deus olhou para ele e disse: na hora que tu tocar o teu pé, o pé do sacerdote tocar o Jordão, o rio vai se abrir. Josué olhou e disse assim: eu creio na palavra que foi me dada. Você está entendendo? Eu creio na palavra que foi me dada. Coloca o pé no Jordão, porque o rio vai ter que se abrir. Porque eu creio naquele que me chamou, o rio vai se abrir. E a Bíblia diz que quando o sacerdote chegar ao pé do Jordão, o rio se abriu. É resultado de Josué meditando na palavra. Quando ele medita na palavra, ele começa a ver novamente as histórias. Quando ele está meditando, porque o que eles meditam é os 5 livros da lei, os Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio, e eles vão lendo aquele livro, e Josué está vendo toda a história. Ele está dizendo: isso daqui já aconteceu, e eu estava lá. Depois de atravessar o Jordão, Josué vai, enfrenta uma cidade chamada Jericó. Deus olha para ele e disse: Josué, eu já entreguei essa cidade nas tuas mãos. Rodei a cidade. A fé dele ficou tão... Eu creio que a fé de Josué estava tão cheia. Ele diz: rodei a cidade 7 vezes. E lá no 13º dia, tu só grita. Como é que é? Só grita. A muralha vão cair. Josué dá aquela volta quando chega no 13º dia. Vamos gritar, Pedro mandou gritar, mas não é para a gente subir, não, é para a gente gritar. Quando você lê a palavra, Raíssa, a gente fica tão cheio de fé que quando Deus diz assim: eu só quero que tu grite, aí tu diz: ah! E Deus diz: pronto, a vitória chegou. Aí você olha e diz assim: nem entendi, não entendi nada, eu gritei e a bênção chegou, porque essa foi a chave. Quando você está cheio de fé, lê a palavra, Deus diz assim: só sai. Aí diz: como? Só sai. O que, Senhor? Só sai. Aí tu sai. Aí alguém chega assim para aqui: Deus mandou te entregar. Quando a nossa fé, irmão, está tão aguçada de Deus, que quando Deus diz assim: eu só quero que tu vá, pega a esquina, dobra a direita e vai lá que tu vai encontrar alguém. Aí tu diz assim: quem será, Senhor? Tu só sai. E de repente alguém chega contigo: Deus mandou alguém aqui contigo. E tu diz: Senhor. Quando a tua fé está de fato aguçada, é assim. Josué dá a volta aí. Eu não serve, tu grita. Josué diz: eu creio. Você é crente como Josué, quem confia e quem tem fé, de tanto ler a palavra, ele tem fé. Ele só grita e a muralha cai. Só que deixa eu te dar um recado também. Quando você não tem fé, quando você não se joga na palavra, Deus diz assim: meu filho, abre a boca. Aí tu diz: será que Deus está falando comigo? Quando você não tem fé e nem se mergulha na palavra, Deus diz assim: faça isso. Aí você diz: será que Deus quer que eu faça isso mesmo? Aí ó, a bênção não chega. E a Bíblia diz que a promessa é ditada, angustia o coração. Mas Deus chegou contigo e disse: faz isso, filho. Você não fez. Eu tenho certeza que você está lembrando do que Deus falou para você. Quando Ele olhou para você e disse: faz, e você disse: Senhor, será que é tudo certo? Que a sua fé hoje possa ser aguçada que nem a fé de Josué, a ponto de mergulhar na palavra, meditar nela, ter uma fé tão absoluta que só de Deus falar para ele: quando tu pisar, a água vai
Você lembra que Deus olhou e disse assim: traga à memória aquilo que te pode trazer esperança? É você reviver a fé que Deus um dia te deu. É você reviver aquilo que Deus fez um dia na tua história. É você reviver aquilo que Deus te entregou e que te trouxe alegria naquele momento. Deus está dizendo: traga à memória novamente aquilo que pode te trazer esperança. Só que a mente está tão resultante do caos que você não consegue pensar. Está na hora de trazer a memória. Você já reparou que no dia da queda de Éfeso, o que o Espírito disse à igreja foi: lembra de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Ele diz: lembra de novo das primeiras obras? Lembra? Consegue te trazer esperança as primeiras obras? Como é que consegue te trazer esperança as vitórias que Deus fez na tua vida? Consegue te trazer esperança aquilo que Deus fez na tua história? Deus está dizendo: traga à memória tudo aquilo que pode te trazer esperança. Você só pode trazer a memória se você reviver novamente, se você ler, se você meditar. A fé aumenta, o nosso coração fica exatamente, totalmente inchado no fogo da fé, a ponto de se cumprir o milagre de Deus na nossa vida. Fica de pé no nome de Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou. Tanto eu quanto você vivemos do favor e da bondade de Deus. Não se esqueça disso. Nós dependemos do favor de Deus. Nós dependemos da bondade de Deus. Dessa graça uniforme que entra no nosso coração e nos faz saltar de alegria. E foi para isso que Ele nos chamou. Quando você estiver passando por um momento difícil, lembra disso. Deus nos chamou para viver com o teu favor. Por quê, pastor? Porque Ele é quem abre porta, é Ele quem fecha a porta, é Ele quem fez o milagre acontecer. É Ele quem traz a provisão. É Ele que opera na nossa vida o querer e o efetuar. É isso que diz as Escrituras. Nós vivemos do favor de Deus. Então eu quero que você faça a sua oração. Hoje, nesse momento, primeiro domingo do mês, você vive do favor de Deus? Quantos vivem do favor de Deus? Diga amém. Então você vai fazer a sua oração hoje. Se você hoje depende do favor de Deus, hoje você vai pedir o favor de Deus para a sua vida. E vai dizer: Deus, eu preciso de um favor teu. Você vai dizer e vai falar: Senhor, eu preciso hoje de um favor. Qual é o seu problema? Peça de Deus nesse momento. Você vive no favor de Deus. Viver no favor de Deus é se humilhar diante do altar. Então comece a orar e fale para Ele do favor que você precisa hoje. Clame a Ele hoje. Essa casa é uma casa de oração. E você depende do favor de Deus. Ele disse: eu sei ficar no calor, mas eu também sei passar o frio na madrugada. Eu sei ser bem aceito, mas eu também sei ser não aceito. Ele disse: Senhor,
foi vencedor, em tudo venceu, em tudo passou, mas glorificou o teu nome, e ao final disse: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus te dá força.